Bem-vindo a todos e a todas. É um grande prazer, uma honra estar aqui hoje nesse evento incrível que é a Febraban Tech. Provavelmente vocês estão maravilhados com o tamanho do evento. Muito obrigado pelo convite, especialmente pela oportunidade de receber uma grande líder e ativista para causas sociais, a filha mais velha do Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela. Doutora Makaziwe Mandela segue os passos do pai como defensora da justiça social e política. A doutora Makaziwe tem um mestrado em Sociologia e doutorado em Antropologia da Universidade de Massachusetts. Ela lidera a Fundação House of Mandela, empresa que ela fundou com sua filha Tukwini em 2010, e a House of Mandela Family Foundation, criada em 2017, com o objetivo de melhorar os meios de subsistência de comunidades pobres e defender globalmente as questões sociais que afetam as comunidades africanas. A doutora Makaziwe vai nos dar uma apresentação e mais tarde vamos conversar com ela. Então, deem as boas-vindas à doutora Makaziwe com muitos aplausos. Muito obrigada para a comunidade da Febraban por ter me convidado aqui a São Paulo. É a primeira vez que eu venho ao Brasil e eu sei que o meu pai visitou o Brasil 2 vezes, antes de se tornar o presidente e depois de ter se tornado presidente. Eu acho que é um bom momento para nós nos engajarmos em um legado de liderança social e inclusão, em um momento em que parece que o mundo está passando de crise em crise. A pandemia de Covid-19, as mudanças climáticas e as incertezas nas nossas economias, e agora a varíola do macaco. Tudo isso nos dá tempo para pausar e refletir. Passamos por 2 anos de uma pandemia mundial que não deixou ninguém sem ter sido impactado. A pandemia afetou vidas e economias. Ela mudou tudo o que a gente conhecia como vida normal. Ela criou incertezas, medo e desafios. Ela destacou o aumento do racismo, das desigualdades sociais, das desigualdades de gênero, com os ricos se tornando mais ricos, especialmente aqueles no mundo da tecnologia e da indústria farmacêutica, e os pobres se tornando mais pobres. Ela colocou em foco as desigualdades ambientais, principalmente dos mais carentes, das minoridades, das mulheres e crianças e dos marginalizados todos os dias, e revelou as possibilidades também ilimitadas das mudanças para a inclusividade dessas minorias, levando a uma crise global a outra. Pode ser confuso e estressante para a maioria de nós. Como procuramos superar a pandemia e os efeitos dela, isso não é algo que podemos consertar do dia para a noite e voltar para o que chamamos do normal. Os suprimentos mundiais foram afetados, os transportes aéreos também foram afetados. Nenhuma pessoa no mundo, nenhum país tem todas as soluções. Precisamos nos dar conta que somos apenas um planeta. Mas, por enquanto, e para o futuro próximo, o planeta Terra é exceto para aqueles que o exploram, para viver em algum outro planeta. Precisamos nos dar conta que todos compartilhamos esse planeta Terra e, como cidadãos deste mundo, temos o poder político e pessoal para fazer uma diferença no mundo.
Não é apenas algumas pessoas que podem fazer uma diferença. Todos nós, nesta sala, podemos, individualmente e pessoalmente, fazer uma diferença. Fundamentalmente, a pandemia é um alerta para a raça humana, que, a menos que mudemos as nossas formas de viver, muito mais virá adiante. É um alerta que vocês têm que, depois de décadas de problemas, finalmente enfrentar as desigualdades em todas as suas formas, todas as crises climáticas e como a tecnologia pode ser usada para um mundo justo e inclusivo. Para erradicar essas desigualdades, como eu vejo uma sociedade inclusiva. Agora, isso se tornou uma visão compartilhada, que o progresso para atingir a justiça social, a igualdade e a inclusão para todos e todas não será possível se nós continuarmos a fazer o que fazemos como sempre fizemos. Para a erradicação do racismo, da desigualdade de gênero, da pobreza, da fome e da exclusão. Precisamos de um melhor entendimento desses obstáculos profundos que enfrentamos. O encontro de Davos, que é o reduto da economia mundial. Ao sairmos dessa pandemia de coronavírus, também queremos lutar contra o racismo e todas as desigualdades que existem na sociedade. Há 21 anos atrás, o meu pai, Nelson Mandela, numa reunião em Davos, disse: devemos acabar com esta divisão de raças. Isso exige instituições democráticas e a vontade de todos e todas, e uma cultura de compaixão. Nada disso é possível sem fortes economias e sociedades coesas. Não apenas coesas para alguns, mas coesas para todas as pessoas nas nossas sociedades. No meu ponto de vista, não podemos conseguir o desenvolvimento humano sustentável e a verdadeira democracia a menos que entendamos quem somos enquanto povo e que processos, políticas nos levaram às desigualdades nas nossas sociedades. A falta fundamental de coesão e a falta de inclusão e de justiça. A lei de 2015 é que o passado é um obstáculo. O conhecimento do passado é a emancipação mais segura que podemos ter. A crise e o desafio sobre a discriminação, a opressão e deixar os pobres e marginalizados de lado não são novidades. Eles existem no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul, no Oriente Médio, na maioria dos países do mundo. E a pandemia de Covid-19, o que ela fez foi amplificar a polarização, o racismo, a pobreza, a fome e os conflitos e os distúrbios sociais. No meu ponto de vista, para entender o presente, a história importa muito. Importa não somente porque podemos aprender com o passado, mas porque o presente e o futuro estão conectados ao passado pela continuação das tradições das sociedades, as culturas e as instituições. Hoje e amanhã, essas escolhas são moldadas pelo passado. E o passado só pode ser feito como uma história das tradições, das culturas e da evolução institucional das sociedades. A nossa experiência como seres humanos, de diferentes etnias,
e raças não pode ser contada em uma única história, porque é a experiência vivida que sempre muda, que sempre cresce e que desafia todos e todas no mundo e que são discriminados e excluídos de participar e de desfrutar da vida neste planeta. E essa experiência vivida, a gente não pode ignorar. Eventos no passado e agora, a Black Lives Matter, o que aconteceu, a pandemia e os conflitos e a violência que os imigrantes enfrentam, temos que vê-los com uma lente histórica. Você não consegue entender o racismo e as desigualdades que existem na sociedade brasileira sem entender o passado. O passado empodera o presente. Eu acredito que a era chamada normal antes do Covid coloca uma luz de uma visão. E nós, como indivíduos ou coletividades, sentirmos a oportunidade de focar as nossas energias nas pessoas que são mais vulneráveis e que estão à margem. Definitivamente, nunca podemos construir uma época sustentável sem um entendimento claro da época anterior e refletir nos problemas daquela história e nas possibilidades criadas por aquela história. As escolhas que eu fiz pessoalmente e que eu realizo hoje são um reflexo da história da minha família e da história de se recusar a não ser reconhecido, a não ter injustiça. A história dos meus ancestrais me deram a coragem de defender a verdade e a justiça. Vejo a minha vida como parte do ativismo político e social para defender, para a erradicação do racismo, da desigualdade racial, porque isso faz parte da minha experiência vivida diariamente como uma mulher africana negra. Eu moro no continente africano. Já tem mais de 500 anos de brutalidade e colonialismo. As pessoas e os recursos sofrem abusos, são negociados, comercializados. E nós precisamos cicatrizar esse passado indígena, nos orgulharmos dele e proteger o futuro. Conhecendo essa história, que o meu pai, Nelson Mandela, teve essa ideia de mudar a história e criar uma sociedade livre de racismo em todas as suas formas. O meu pai liderou para que outras pessoas pudessem viver e que essa felicidade pudesse predominar na sociedade, que a liberdade não sofresse. Ele lutou pelo sentimento da nossa nação contra o racismo. Ele quis paz para todos nós. E é isso que eu amo no meu pai, que ele tinha a glória do universo dentro dele. Ele ficou preso por 27 anos. E mesmo assim, ele continuou com esse sagrado dele dentro da mente e do coração. E estava no coração dele. Ele descobriu a finalidade e o significado de ser um ser humano. Ele mergulhou no verdadeiro significado de quem nós somos como raça humana, pessoas cheias de amor, compaixão e espírito de perdão. E eu acho que muitas pessoas demonstraram que o amor puro e a compaixão pura durante a Covid, quando as pessoas tinham ali os vizinhos, outras pessoas que mal conheciam. Ele disse
que a gente precisa caminhar em direção a esse portão que liberta as pessoas. Não, se a gente não deixar para trás a amargura e o ódio, isso tudo vai continuar. A gente não pode ter ressentimentos, vergonha, medo. Um dos maiores desafios para a maioria dos países, especialmente os Estados Unidos, o Reino Unido, a África do Sul e o Brasil, é criar um ambiente puramente diverso, justo, para incluir a agenda de gênero, raça e poder gerenciar tudo isso, combatendo esses males sociais e econômicos. Isso é importante para nós, porque se a gente não consegue fazer isso, não vai conseguir criar uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Se a gente não tiver a diversidade, a inclusão de todas as pessoas na sociedade, a gente vai ter mais disparidades sociais, mais dores nas comunidades e nas instituições. Quais são os elementos críticos de criar uma sociedade crítica nos países e nas sociedades? Um pré-requisito da inclusão é o respeito por todos os direitos humanos, liberdade e o Estado de Direito, tanto no nível nacional quanto internacional. Mas na minha experiência da África do Sul, depende de quem define o arcabouço jurídico e o Estado de Direito. Uma sociedade inclusiva é aquela na qual todos os cidadãos e não cidadãos têm motivação para participar de eventos sociais, políticos, cívicos, tanto no nível nacional quanto internacional. Tem que ter acesso universal à infraestrutura pública, às instalações como centros comunitários, centros de recreação, bibliotecas públicas, recursos, internet para os cidadãos, mantendo as escolas públicas, as clínicas públicas. Todos os povos de todas as sociedades, especialmente as pessoas pobres e marginalizadas, devem sentir que elas pertencem a essa sociedade. A educação tem um papel importantíssimo numa sociedade inclusiva, porque ela oferece oportunidade para aprender a história e a cultura daquela sociedade, cultivar o entendimento e a apreciação de outras sociedades, as tradições, os alimentos, as religiões. Particularmente para as pessoas jovens, a educação oferece a oportunidade de ter respeito e por gostar da diversidade. Ao mesmo tempo, a educação pode empoderar aquela população que se sente marginalizada. No meu ponto de vista, o momento de mudança já chegou. E é bem desafiador, como Mandiba disse, estabelecer sociedades na qual a liberdade seja realmente a liberdade do indivíduo. Nossa definição de liberdade do indivíduo precisa ser estruturada com o objetivo fundamental de restaurar a dignidade humana de cada cidadão. Isso exige que a gente fale não só de liberdade política, o voto, mas a liberdade da pobreza, a liberdade da inclusão econômica, a liberdade de não sentir fome, de não ser pobre, não ter privação, não ter ignorância sobre os outros, não ter medo. Tudo isso, todos esses tipos de liberdade são fundamentais para o indivíduo, para o ser humano. O racismo, a desigualdade de gênero não são a única crise que nós enfrentamos hoje.
temos um potencial desafio que são as mudanças climáticas que estão ameaçando a nossa vida. Os padrões de temperatura, os furacões, enchentes, todas as destruições da agricultura, desde Iêmen até a África, os incêndios, as secas, são tudo fenômenos muito comuns hoje, que não respeitam país nem fronteiras, têm um impacto direto sobre todos nós. E isso só pode ser resolvido se os países não se isolarem, mas sim colaborarem uns com os outros. E quando eu falo todos os países, são todos os do mundo, não só o G7, não só o G20, mas a colaboração de todos os países para descobrir formas de resolver esse problema. A crise em biodiversidade que está na Ásia está caindo muito rapidamente. Milhares de animais ameaçados de extinção no mundo inteiro, a degradação do meio ambiente, a pressão demográfica que vai provocar o deslocamento de milhões de pessoas no mundo inteiro. Teremos escassez de alimentos, não só por causa da guerra na Ucrânia, mas a segurança alimentar tem sido uma questão bem antes dessa guerra toda. As temperaturas altas, a seca do solo, o aumento da pressão das doenças, tudo isso são coisas que precisamos encontrar uma forma de resolver. As mudanças climáticas não são uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, já está acontecendo agora, neste momento. Mas o impacto das mudanças climáticas vai cair sobre sobre os países mais pobres, não só na África. Tem a questão da poluição, desastres, degradação. Para esses países, a adaptação não é só uma questão de sobrevivência, é a vida em si. As mudanças climáticas, com certeza, terão um impacto muito forte na capacidade dos países mais pobres de atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio e as políticas de desenvolvimento em geral. E isso vai aumentar a pressão sobre a agricultura, o fornecimento de água e provocar instabilidades políticas. O que nós podemos fazer como países? Em termos de construir resistência à sobrevivência no clima. Isso exige informações atualizadas sobre mudanças climáticas, dados históricos, e vamos precisar elucidar tendências e definir um contexto para os dados atuais, para que a gente possa ter capacidade de quantificar esses fluxos. Dados em tempo real, observação do clima no curto prazo, no longo prazo e as consequências dessas mudanças que também precisam ser documentadas. A previsão do tempo, a previsão de longo prazo, no curto prazo, tudo isso precisa ser projetado. O progresso está sendo feito, mas principalmente pelos países desenvolvidos. Muitos dos países chamados emergentes ou em desenvolvimento não possuem todas essas ferramentas para conseguir ter resiliência às mudanças climáticas. Isso é uma questão de equidade e de justiça social. As emissões conjuntas dos países 1% mais ricos são responsáveis por mais do que o dobro de todas as emissões. Eu acredito, portanto, que a responsabilidade desse 1%, desses mais ricos, é muito maior. A Covid-19 mostrou que onde tem uma vontade, tem um jeito de fazer. E mudou rapidamente nossos hábitos. A gente consegue fazer isso quando precisa.
a questão da liderança, decisões difíceis, finanças que salvaram vidas, e a gente chegou a um ponto agora que nem podia imaginar. A mesma engenhosidade, a mesma determinação, a mesma coragem e comprometimento vão liderar e combater as ameaças atuais do clima ao planeta. Precisamos de ações para reverter a ação das mudanças climáticas, e essa é a única opção inteligente para as famílias, para a sociedade e para as gerações futuras, para que nós possamos sobreviver e prosperar. O desafio e a oportunidade que enfrentamos é a inovação tecnológica, que trouxe muitos benefícios, melhorando a vida das pessoas e ajudando a proteger o planeta. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, a inteligência artificial e Big Data foram usados para fazer a triagem de pacientes quando tinha surtos, acompanhando casos de doença, prevendo a evolução dos riscos de infecção. A tecnologia pode disseminar as informações sobre as doenças, então os países podem se preparar para tomar decisões e fazer investimentos. Outros exemplos do uso da internet das coisas para monitorar a qualidade da água em alguns países em desenvolvimento, como o Bangladesh, e usar drones para entregar suprimentos médicos para muitas comunidades em Ruanda e Gana. Mas todas essas tecnologias só podem aumentar as desigualdades entre os países. Essas tecnologias são mais desenvolvidas no Ocidente mais desenvolvido e no Oriente mais desenvolvido. Tem que ter a capacidade de desenvolver, dos países emergentes se adaptarem a elas. Muitos dos grandes provedores da tecnologia, como eu disse, a inteligência artificial, a internet das coisas, Big Data, blockchain, 5G. Eles têm drones robóticos, sequenciamento de genes, energia solar, nanotecnologia. A maioria das patentes, acho que de 70% é da China. E 30% dos Estados Unidos. E os países que estão preparados ao uso equitativo dessas tecnologias para adaptar e adotar essas tecnologias, como a Suécia, Singapura, República da Coreia, Reino Unido, a maioria dos nossos países não estão prontos ainda. Essas são as economias que estão na África subsaariana. O Brasil pode estar um pouquinho melhor. É por isso que eu acredito que precisamos de colaboração, e colaboração séria, entre o Sul e o Sul, entre o Norte e o Sul, entre o Oeste e o Oeste. Temos que agir como um acesso universal e assegurar que todos os nossos cidadãos tenham oportunidades para ter capacidades e estar prontos para as novas tecnologias. A tecnologia, por si só, não é uma solução sozinha. Problemas como desigualdades, racismo, pobreza, fome, mudanças climáticas e problemas na saúde e na educação são muito complexos e multidimensionais. A tecnologia sozinha nem é boa nem ruim. É um meio para atingir um fim. Ela pode apoiar iniciativas de todos os tipos, sociais, políticas, ambientais e econômicas. E, portanto, no nosso mundo atual, ela tem que ser usada com cuidado, senão ela vai prejudicar mais do que ajudar. Em 2015, o mundo entrou numa nova agenda de desenvolvimento.
e para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com uma ação integrada sobre desafios sociais, ambientais e econômicos, com uma previsão de um desenvolvimento inclusivo e participativo, que não vai deixar ninguém para trás. Atualmente, dados críticos para políticas regionais e internacionais ainda são muito poucos. Muitos países ainda não têm acesso a dados sobre sua própria população. Isso é particularmente verdade para os países mais pobres e marginalizados, os que precisam ainda mais desses dados para atingir melhores condições e zero pobreza até 2030, sem deixar ninguém para trás. Dos Estados Unidos, olhando para o Brasil, parece que o Brasil já está à frente de muitos países no uso de dados e aumentar o acesso à educação, à saúde, através do Bolsa Família. O Brasil, eu acredito, deve querer compartilhar essa experiência com outros países, especialmente conosco, na África do Sul. Esses dados podem colocar luz sobre as desigualdades, sobre a sociedade, e isso pode nos ajudar. Um dos aspectos mais críticos é o acesso, que pode comprometer a disponibilidade e a consciência, o acesso e a capacidade de um uso eficaz desses dados. Por exemplo, mulheres e crianças que muitas vezes trabalham no setor informal. Elas têm restrições de mobilidade e geralmente são marginalizadas, tanto nas decisões públicas ou privadas. A maior parte dos dados tem o potencial muito grande de ser usado para a juventude, e a igualdade social e econômica depende de como esses dados são produzidos e distribuídos. Essas tecnologias também afetam as desigualdades sobre os salários e os lucros. As novas tecnologias estão mudando como agimos e como produzimos bens e serviços. E também muda como a riqueza é produzida e distribuída. E algumas das empresas de tecnologia podem usar dados para resolver a maioria das crises que enfrentamos hoje. Por exemplo, a Microsoft tem se focado há vários anos já no uso de dados para mostrar as desigualdades e as disparidades através das políticas dos afro-americanos nos Estados Unidos e comparando-os com outras populações. Senhoras e senhores, podemos ver que todas essas crises e desafios que enfrentamos mundialmente estão todos conectados. Sabemos que esses problemas, a pandemia, as mudanças climáticas e essas tecnologias em rápido desenvolvimento, se deixados por si sozinhos, só vão aumentar e aprofundar as desigualdades, a pobreza, a fome e a guerra nas nossas sociedades. Precisamos concentrar nossos esforços e nossas ações e investir nas pessoas. Quero enfatizar todos os nossos povos, no tecido da nossa sociedade. Deve ter acesso à oportunidade, educação para todos e todas, e a expansão de programas sociais. E aí, então, poderemos ter um mundo que seja melhor, um mundo melhor para todos e todas. A luta pela justiça social, igualdade em todas as suas formas, a erradicação da fome e da pobreza e a inclusão de todos deve acontecer há muito tempo. E todos esses desafios e problemas e crises que enfrentamos enquanto humanidade, tudo parece muito para processar e navegar. E a tentação, muitas vezes, é dizer: isso é muito difícil, eu não acho que eu consigo participar ativamente. Mas eu quero lembrar todos nós aqui que há muitas pessoas que lutaram pela liberdade,
para um mundo inclusivo e justo, até o fim da vida delas. A vida, meus caros amigos e amigas, é cheia de obstáculos. A mudança segue um caminho linear. A participação e a mudança exigem sacrifício, comprometimento, dedicação e perseverança. Esse é um momento para que nós todos hajamos, para que a gente tome ação, para que não deixemos o medo e a incerteza nos silenciem. Devemos nos dar conta que muitas vezes o silêncio pode ser entendido como estar de acordo com as coisas. Em muitas instâncias, o medo pode provocar a paralisia, enquanto a ação é necessária. Precisamos agir juntos, nos educar sobre como podemos agir e saber como iremos enfrentar juntos o futuro. Devemos ter perseverança contra todos os desafios e não permitir que nos afundemos no medo e no desespero. O meu pai se recusou a ser silenciado e nunca desistiu. Ele acreditou no poder da união e que as pessoas do mundo inteiro se juntam e vão fazer um impacto para qualquer forma de injustiça. Essa é uma grande lição para nós hoje. Devemos agir juntos, em todos os países, todas as fronteiras, como um povo unido, para construir um mundo justo e pacífico. Enquanto humanidade, somos mais fortes juntos. E, a nível individual, precisamos ter valores profundos que vão ser nossos valores para a vida, como sermos gentis, ter compaixão, ter coragem, ter humildade e ter uma curiosidade genuína sobre as pessoas que são diferentes de nós. Em conclusão, meus caros amigos e minhas caras amigas, eu gostaria de deixar a vocês com essa frase do meu pai. Porque para ser livre, não é tirar as cadeias, mas ter uma vida para realçar a liberdade dos outros e respeitar os outros. Vamos pensar continuamente sobre o conceito de liberdade para todos os nossos cidadãos. Um conceito de uma sociedade inclusiva para todos. Obrigada. Um discurso muito esclarecedor e é muito bom como você colocou suas ideias, porque você fez uma correlação clara entre responsabilidade global entre países, mas também responsabilidade individual. E eu acho que há um chamado para a ação, para que nós deixamos o ressentimento de lado, o medo de lado, e começamos a agir hoje. Então, obrigada por esse convite para a ação. É incrível o que a senhora nos disse, e especialmente a parte de que ninguém pode ser deixado de lado. E temos que lutar para a liberdade, para todos e todas. Vou tentar voltar um pouquinho no seu discurso para que possamos aprofundar as suas ideias. E vou falar sobre igualdade de gênero, racial, e depois vamos passar às empresas. Então, é inegável que globalmente estamos enfrentando um desafio de promover a igualdade de gênero. Até lideranças nas empresas é possível ver as desigualdades. E quanto mais alto vamos, mais vemos desigualdades. O relatório de desigualdade de gênero diz que se não agirmos, se não fizermos nada hoje, vai levar 267 anos para atingirmos a igualdade. Como a senhora mencionou, conhecemos o passado, temos que conhecer o futuro. E se não fizermos nada, tudo vai ficar igual. Então, o que pode ser feito para encurtar esse tempo e
ver a transformação e quais os possíveis caminhos. Eu acho que, para mim, eu falo enfaticamente sobre ação coletiva, mas eu acho que o indivíduo tem um papel muito forte a desempenhar na sociedade. Nós temos uma responsabilidade, você e eu, que temos educação, que temos uma posição em organizações, para assumirmos um compromisso que em cada posição, em cada cargo em que eu estiver, eu vou levar algumas mulheres comigo. Falamos, é muito bom falar e ter essas conferências, mas eu acredito firmemente que você precisa ser a mudança que você quer ver na sociedade. Se você quer ver igualdade de gênero, seja um exemplo de igualdade de gênero, você enquanto mulher, porque é desta forma que você poderá influenciar os homens, as pessoas no mundo corporativo a levar as mulheres a sério. E eu acho que eu venho de uma sociedade patriarcal. Eu acho que, como pais, por exemplo, o que fazemos em casa com os nossos filhos? Com os nossos filhos e filhas, a gente tem conversas com eles de que os homens, eles são os líderes das comunidades, dos lares, das empresas. Se a gente não faz isso em casa, que tipo de filmes assistimos? Que filmes os nossos filhos assistem? A educação, eu acredito, não está só na escola formal. A educação, para mim, ela está também em casa, com os pais falando com os filhos. E isso vai começar a mudar as sociedades. Incrível. E a gente pode fazer isso hoje. E você foi membro de vários conselhos. E a gente tem duas mãos, uma para subir a escada corporativa e uma para levar outras mulheres conosco. E é o nosso papel educar os nossos filhos também. Muito obrigada. Agora, passando à desigualdade social. Eu vou fazer isso de cabeça. Aqui no Brasil, a gente tem muita desigualdade social. Então, é difícil ver como a pandemia afetou a gente diferentemente, como a senhora mencionou. Podemos fingir que atingiu da mesma forma, mas não. Como podemos combater a fome, a pobreza? Como podemos fazer frente a esses desafios? E como podemos fazer um mundo mais justo, com mais igualdade social? Eu acho que eu quero enfatizar o que eu disse já. Ninguém disse a ninguém durante a pandemia que vá ajudar o seu vizinho. E os jovens, os adolescentes foram ajudar os mais velhos, ajudaram a limpar a casa. Ninguém disse para ninguém para apoiar os médicos, a equipe médica em termos de dificuldade. Temos isso em nós mesmos, fazer o bem. Vamos ver nós mesmos, dentro de nós, e fazer o bem para os nossos vizinhos. Vai lá visitar uma comunidade mais pobre, uma vizinhança, um bairro. Uma coisa que a gente observa, não é uma crítica do Brasil, porque na África do Sul também acontece. Quando eu cheguei no aeroporto, no Brasil, as imagens que eu vi de São Paulo me falam sobre as condições da cidade. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? Coisas pequenas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Isso pode mudar a sociedade. A gente sempre olha para o governo, né, e fica cobrando do governo as mudanças, para fazer mudanças. Mas o governo é o nosso servo, ele está aqui para nos servir. Então, a gente deve fazer pressão sobre o governo para que eles façam o trabalho deles. No processo, nós também temos que nos organizar como verdadeiros cidadãos da humanidade, para poder ajudar os que são marginalizados, os que sentem fome na sociedade. Você falou das pessoas e do governo, mas como você vê o papel do setor privado e o papel das ONGs também? Tem uma
pesquisa que revela que o setor privado e as ONGs aparecem como protagonistas liderando as mudanças sociais. Você acredita que esse é o papel também do setor privado e das ONGs? O setor privado é tão responsável quanto o governo. Ele existe na sociedade, o setor privado, e eu acredito que eles precisam contribuir para a sociedade onde eles existem. E acho que a maior parte das empresas do setor privado percebem agora que se elas não se envolverem, não resolverem a questão das desigualdades sociais, elas não vão muito longe. A maioria das empresas hoje são multinacionais. Elas precisam refletir essa multinacionalidade da presença delas para que elas tenham sucesso na sociedade. Então, elas têm, sim, responsabilidade, tanto quanto o governo, o setor corporativo é responsável, as pessoas. Ninguém é neutro, não pode dizer, ó, vou me isentar, isso aqui não é meu problema. Não, é o problema de todos nós, sejamos nós quem formos. É sempre o nosso problema, porque isso vai afetar, gostando ou não. Não é uma coisa opcional. Não, não é. Tá bom. Então, falamos sobre desigualdades de gênero, econômica, e gostaria de tratar agora, abordar o assunto racial, né, as desigualdades que a gente sempre enfrenta. Infelizmente, a gente vê injustiça racial no mundo todo. Você mencionou o movimento Black Lives Matter, o que aconteceu com George Floyd, mas a gente vê movimentos no mundo todo, o Brasil não é exceção. Embora 54% da população seja preta, aqui no Brasil as pessoas tendem a negar o racismo, mas sempre tem exemplos de discriminação. Uma pessoa preta, por exemplo, é mais seguida dentro de uma lógica, ou uma criança preta é tirada do espaço público porque alguém entende que aquela pessoa está ali assaltando. O Instituto Datafolha mostrou que as pessoas falam sobre racismo nas escolas, mas os alunos e os professores, em geral, não são pretos. Então, tem alguma forma de acabar com o racismo? É através da educação? Como é que a gente pode incluir as pessoas pretas nessa discussão? Se a gente não incluir as pessoas pretas na conversa, não faz nem sentido. A gente tem que treinar mais professores pretos, mas não é desculpa para os professores brancos não mergulharem na história do próprio país. A história do Brasil, em termos de desigualdades sociais e econômicas, está aberta para todo mundo ali, para ler. Não dá para esconder. Não dá para esconder a questão do racismo na África do Sul, está lá, não dá para ocultar. A única coisa que eu acho que as pessoas se iludem da questão da democracia racial no Brasil, mas a democracia racial, o que elas estão tentando dizer, ela se manifesta na sala de aula, não é verdade, porque a questão da cor nesse país determina quem tem acesso, quem tem oportunidades. Quanto mais faltam as coisas para você, menos oportunidades você tem. Se isso não é racismo, então não sei o que é racismo. Então, a única forma de lidar com esse assunto é sermos verdadeiros conosco mesmos e conversarmos sobre a verdade da nossa história, aceitar isso. Se não fizermos isso, daqui a centenas de anos, o Brasil vai continuar falando sobre isso. Doutora Mandela, sabe, as pessoas aqui no Brasil dizem, eu não tenho culpa do que aconteceu no passado, mas eu acredito que nós somos responsáveis por cuidar das pessoas. E nós, brancos, precisamos assumir também essa responsabilidade. Temos um papel nessa posição. Sim, as pessoas ficam dizendo que não são culpadas de um monte de coisa. Mas o benefício do que aconteceu no passado está aí. Então, não pode dizer que não é responsável. Tem a responsabilidade também de mudar o mundo do jeito que ele está hoje, tem que ser mudado. Sim, é inegável isso.
Então, significa que as empresas também são responsáveis, certo? Então, mudando um pouquinho para o lado comercial. Quanto mais a gente falar sobre ESG e as práticas governamentais e o capitalismo de stakeholders, fica mais claro que a noção do sucesso de negócios está mudando um pouco. E aí, nesse contexto, qual é a sua percepção sobre o relacionamento da competição, a colaboração entre as empresas? E como é que essa agenda ESG afeta a gerência, os líderes, os consumidores e a sociedade, especialmente considerando que os millennials estão querendo trabalhar para as empresas sustentáveis, consumir produtos de empresas sustentáveis? E como é que você vê os líderes das empresas trabalhando nesse sentido? O que eu defendo é que tenha mais colaboração do que competição. E a gente pode ver agora que depois da pandemia, que as cadeias de suprimento globais foram afetadas, que afetou a maioria das empresas, das pessoas, das economias. As empresas estão encontrando dificuldade em contratar pessoas com as habilidades certas, mas o desafio das empresas é encontrar formas melhores através da tecnologia para avançar essas pessoas novas nos cargos. Eu acho também que essa nova geração tem consciência das práticas de cooperação no mundo todo. E também num sentido, porque quem é que tem consciência? Nem todos eles. Os mais pobres, se não tiverem acesso à informação, não vão ter acesso à tecnologia, aos dados, para poder pesquisar como é que essas empresas estão se saindo. Então, para mim, a questão da desigualdade determina em grande escala quem é que tem consciência na sociedade. Sim, tem a geração millennial e a geração X que tem consciência sobre as empresas, mas não é todo mundo. Aí a gente vê que as pessoas mais pobres não têm essa consciência. Então, tem os dados, os produtos vendidos em comunidades pobres já fora da validade. Se eles compram, eles comem. É difícil reconhecer as diferenças porque tem desigualdade e falta de consciência, como a senhora disse. Tem uma pesquisa que diz que os brasileiros, a segunda pessoa considerada mais confiável é o presidente da empresa onde eles trabalham. Então, a gente coloca peso naquela pessoa responsável, que tem consciência. Então, tem cada vez mais responsabilidade para os tomadores de decisão, como lidar os negócios, mas também de criar um legado para o futuro. Como você vê o papel dos líderes com relação às mudanças sociais? Você acha que eles devem ter um papel mais representativo, os líderes? Líderes como a senhora podem construir um mundo melhor do que o que já está aí? Eu acho que qualquer pessoa que aceite um cargo de liderança, seja no governo, no setor corporativo, na sociedade civil, tem responsabilidade, accountability, de fazer a obrigação conforme exigido por quem colocou a pessoa naquele cargo. Ninguém pode dizer, eu tenho pressão demais. Então, por que aceitou o cargo de liderança se vai só sentar ali e dizer, tem pressão demais? Não, faça o que estiver ao seu alcance e no ambiente que lhe foi dado. E aí, pequenos passos fazem diferença na vida de muita gente. Então, não dá para ficar dando desculpas. Essa pressão para eu fazer isso. Como líder, você tem a responsabilidade e a accountability de contribuir. Não é para mudar o mundo, você pode mudar o seu mundo, a sua empresa. Você tem esse poder nas suas mãos.
Eu adoro quando você diz que você é quem decide assumir a responsabilidade. Então, vai colocar ali também as mãos na massa e trabalhar. A gente assumiu o cargo e vai lá e assume a responsabilidade. Porque as pessoas dizem, isso não é meu trabalho, mas é. Então, a última pergunta, mas não menos importante, eu gostaria de falar tecnologia, transformação acelerada, nova realidade global, que são os principais tópicos da FEBRABAN Tech. A tecnologia é a grande protagonista do nosso tempo, tem um papel muito importante durante a pandemia, teve um papel muito importante, mesmo nesse momento da guerra da Rússia e da Ucrânia, nesse contexto. Quais são as possibilidades que as tecnologias nos trazem como um fator de inclusão? Como é que elas podem nos ajudar, em especial em países como os nossos, a ter um crescimento realmente sustentável em todas as frentes? Eu acho que a tecnologia ela é guiada por pessoas, criada por pessoas. São as pessoas que cuidam ali do que vai entrar na tecnologia, no Big Data. Então, enquanto as pessoas forem as criadoras, as inovadoras, as implementadoras das tecnologias, é que eu falo da boa consciência. Elas se importam com os outros, se importam sobre o gênero, se importam com os mais pobres. Acho que a tecnologia não significaria nada se não tivesse tudo isso. Então, a tecnologia pode ser usada para esse fim, para acabar com a desigualdade. É uma grande plataforma, ela não tem fronteiras, ela não pode ser aprisionada, não pode ser dobrada. Então, é uma ferramenta muito poderosa para mudar a sociedade. Ela permite que as coisas boas sejam feitas pela tecnologia e ela pode ser acessível também para o mundo mais pobre. Isso tem que ser feito, né? De todo mundo para todo mundo, certo? Porque tem que ser construído para todos. Eu adoro essa visão quando você menciona isso. Doutora, o tempo voa, a última hora foi incrível e eu posso falar em nome de todos nós que você realmente afirmou que todos nós temos um papel em mudar o mundo onde vivemos, começando na nossa casa, na empresa onde trabalhamos. Precisamos fazer isso, não é uma opção. Então, agradeço muitíssimo, doutora Mandela. Temos a honra de receber a senhora pela primeira vez no Brasil. Obrigada a todos. Aplausos para a doutora Mandela.